vai passar aqui pela tua graça, fala conosco, libera mesmo tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu preciso dar uma corrida para eu conseguir terminar a tempo certinho aí para a pastora Vanessa poder absolver tudo aí, mas se não der, aí só lamento, você vai... Tá bom. Tá bom. Mas muito bom. Irmãos, geralmente a gente usa esse tempo aqui para ter um tempo de perguntas e respostas, tá? Mas eu estimulo você a comprar nossos livros. Lá você vai encontrar, lá você vai ter muitas respostas. Lá está o meu conteúdo completo, tá bom? Tem o meu canal do YouTube, que lá tem todas essas ministrações lá no meu canal do YouTube. Amanhã pela manhã eu vou fazer um sorteio de livros, tá bom? Vou fazer uns sorteios. Agora eu vou estar ministrando... agora eu vou estar ministrando esse livro aqui, ó. Eu ministrei rapidamente esses dois. Eu ministrei Onde Foi Que Eu Errei e Ordem, tá? Passa lá, adquira nosso material. Eu tenho certeza. As pessoas perguntam, como é que vocês sabem tanta coisa? Leitura, gente. Ninguém compreende as coisas se não tiver leitura. Tem que ter leitura, tá? Eu vou estar ministrando agora a força dos pais, tá? Esse conteúdo aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida. Amém? Bênção de Deus. Queridos, se você perguntar para mim assim, rapidamente, né? Qual é a melhor definição que eu tenho para traumas emocionais? Eu vou pedir para você ficar bem atento, para você me seguir aí à medida que eu for te pedindo aí, porque eu vou ter que acompanhar bem comigo aí. Se você perguntar para mim, o que eu entendo ser ferida emocional, dor emocional, né? Primeira coisa que eu acredito que é uma das melhores definições para a gente falar sobre ferida emocional é nós entendermos que não existe passado nas nossas emoções. Tudo que você viveu na infância está vivo e presente dentro de você até hoje. Todos os medos, todas as dores, todos os abandonos, toda a tristeza, toda a raiva, toda a dor emocional que você viveu, toda a rejeição, todo abandono, todo trauma que você viveu lá na infância, a dor produzida por esse trauma, deixa eu colocar aqui, isso. A dor produzida por esse trauma, essa dor está viva e presente dentro de você. E, infelizmente, essas dores determinam as piores decisões da sua vida. Esses traumas determinam as piores decisões da sua vida. Então, quando a gente fala a respeito de dor emocional, a primeira coisa que eu quero que você entenda, toda memória emocional, ela está viva, pode passar, ela está viva e presente dentro de você. O que você viveu lá na sua infância, por mais que você esteja na vida adulta, até hoje esses sentimentos ainda atuam em você. Atuam nas suas decisões, atua nas suas escolhas. Por isso que todos nós temos que chegar um momento na vida e tomar uma decisão. Ou nós enfrentamos de uma vez por todas as nossas dores emocionais, ou a gente passa a vida inteira convivendo com elas. Passa para mim, eu não quero conviver com essas dores. E essas dores sabotam o seu casamento, sabotam o seu relacionamento com o seu marido, sabotam o seu relacionamento com as suas noras, com os seus genros, atrapalham sua vida profissional. Mas o problema é que ao invés de a gente buscar ajuda, procurar ajuda, a gente quer tratar isso superficialmente. Como é que a gente trata isso superficialmente? Achando que o problema é dinheiro, achando que o problema é trocar de marido, trocar de esposa. Mas escuta, tudo aquilo que não foi curado na sua vida, toda dor emocional que não foi tratada na sua vida, ela atua o tempo todo. Uma das maiores alegrias do ser humano se chama casamento. Mas também uma das maiores dores do ser humano é o casamento. Não existe uma alegria mais
plena na nossa vida como seres humanos do que um homem que se encontra com uma mulher e vice-versa. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma dor mais profunda na nossa alma do que casamento. Porque o casamento, a relação entre um homem e uma mulher, ele tem um poder terrível de colocar para fora até aquilo que a gente desconhece de nós mesmos. Você nem sabia que você era capaz de fazer isso, sentir isso, ter essas reações até o momento que você casou. Porque o casamento tem esse poder de produzir isso em nós. Mas escute, repito, tudo aquilo que você não resolve dentro de você te sabota o tempo todo. Bloqueia a sua vida. Por isso que eu não tenho dúvidas que o que eu vou tratar com vocês aqui é, sem sombra de dúvidas, a maior dor emocional do ser humano. O que eu vou tratar com vocês aqui, eu entendo ser uma das maiores dores da nossa vida. Você pode ter feito cura emocional, você pode ter feito seminário de ministração da sua alma, seja lá o que for, participado de workshops, seminários de cura emocional, mas se você não tratou isso dentro de você, você ainda não chegou no lugar que Deus quer que você vá, de realmente ser curado. Porque eu entendo que o que eu vou apresentar para você aqui é a principal ferida emocional no ser humano. Que é o relacionamento, passa para mim, é o seu relacionamento com seus pais. Irmãos, se você não resolveu até hoje o seu relacionamento com seus pais, você ainda não chegou no seu lugar de cura. E ninguém passa pela vida sem ter que resolver isso. Quando eu falo passa pela vida, você nunca viverá todo o potencial que você foi chamado para viver como marido, como esposa, como profissional, como filho, como líder espiritual, se você não se resolver com o seu pai e com sua mãe. O seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe determina até o seu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que até a maneira como você se relaciona com Deus está diretamente ligado com o seu relacionamento com o seu pai, com sua mãe, o seu relacionamento com você, o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com sua profissão. Passa, e toda essa dor emocional, toda essa raiva, toda essa vergonha, pode passar, toda essa culpa, todo esse medo, esse vazio, na maioria das vezes tem origem no relacionamento seu com seu pai, com sua mãe. Eu não estou aqui para falar do pai, do padrasto que cuidou de você, ele tem lugar de honra. Eu não estou aqui para falar da madrasta que cuidou de você, ela tem lugar de honra. Eu não estou aqui para falar do padrinho, da madrinha, do tio, da tia, do seu pai adotivo. Eles têm lugar de honra, eles cuidaram de você. Mas não é sobre eles que eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para falar daquela pessoa que colocou uma semente dentro da sua mãe e deu a vida a você. Eu estou aqui para falar das duas pessoas mais importantes da sua vida. Se não fosse pelo seu pai, pela sua mãe, você nem existiria. Eu também não estou aqui para julgar se esse encontro foi planejado. Eu não estou aqui para julgar se esse encontro foi desejado. Eu não estou aqui para questionar e julgar se o seu pai e sua mãe planejaram você, ou se foi uma aventura maluca de duas pessoas alcoolizadas, ou se foi até um abuso sexual, um estupro. Não é sobre isso que eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para falar sobre a sua existência a partir dessas duas pessoas. Ninguém fez isso por você. Primeira coisa que eu queria falar para você, não existe nessa sala aqui, não tem uma única pessoa que viveu ausência paterna e ausência materna. Ninguém aqui. Como? Ninguém, absolutamente ninguém, teve ausência de pai e de mãe na vida. Todos aqui tiveram um pai presente. Todos aqui tiveram uma mãe presente. Eurípides, eu nem conheço a minha mãe, ela está presente na sua vida, você que não sabe. Eurípides, eu nem conheci meu pai. E escute, você não tem noção do quanto seu pai está presente na sua vida.
Porque, amado, não existe um único ser humano sem pai e sem mãe. Não existe nenhum ser humano abandonado afetivamente. Porque o seu pai e sua mãe afeta você até hoje. Porque a relação com os nossos pais, ela nunca se rompe, ela caminha dentro de nós por toda a nossa vida. E falar dos nossos pais é falar da principal relação da nossa vida. A sua vida só veio a existir por conta deles. Isso significa, pode passar, que a relação mais importante para que você seja bem-sucedido na vida é a relação que nós tivemos com os nossos pais. São nossos pais que nos permitem seguir saudáveis na vida. Eu só consigo viver em paz se eu estou em paz com os meus pais. Eu não sei como é que é para você ouvir isso, que enquanto você rejeita seu pai, enquanto você rejeita sua mãe, mais você vai para o menos da vida. Mais você vai para o menos do seu casamento, mais você vai para o menos da sua profissão. Nossos pais, pode passar, é como se fosse uma lente pelo qual nós enxergamos a nós mesmos, a Deus e as pessoas. Se eu pegar o óculos de alguém aqui, essa pessoa olha para a vida pela lente dos óculos, sim ou não? E se o seu óculos estiver embaçado, como é que você vai ver a vida? Se esse óculos estiver trincado, vencido, amarelado, você vai ver a vida trincada, vencida e amarelada. Se o olhar que você tem para sua mãe é um olhar de crítica, se o olhar que você tem para o seu pai, para sua mãe, é um olhar de julgamento, é assim que você olha para as pessoas, para Deus e para você. De modo, pode passar, que tudo aquilo que uma mulher exige, cobra do marido, e tudo aquilo que o marido exige, cobra da esposa, reflete inconscientemente aquilo que eles exigem e cobrem dos seus pais. Escute, você não tem noção do quanto você olha para o seu marido a partir da maneira como você olhou para o seu pai. Você não tem noção do quanto você carrega críticas em relação à sua mãe, mas você atribui à sua esposa. Seu marido não é tudo isso que você fala. Isso tem muito mais a ver com seu pai do que você pensa. Sua esposa não é tudo isso aí que você fala dela de crítica. Tem muito mais a ver com a mãe que você carrega dentro de você. Mas Eurípides, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo meu pai dentro de mim? Primeiro eu quero dizer como é que você não resolve. Você não resolve isso com seu marido. Nenhum problema que nós tivemos com os nossos pais a gente resolve na vida de casado. Só piora. Toda dor, rejeição, abandono que você sofreu do seu pai, você nunca vai resolver com seu marido. Não pertence isso a ele. Seu marido não está nesse lugar de resolver sua dor com o seu pai. Toda dor que eu vivi com a minha mãe, que me abandonou quando eu tinha 1 ano e 3 meses e nunca mais veio atrás de mim. Eu não resolvo isso com a minha esposa. Nunca, muito pelo contrário. É uma dor tão profunda que não existe um único ser humano na Terra capaz de resolver isso. Nenhuma esposa resolve a dor de um homem com a sua mãe, nenhuma esposa resolve, nenhum marido resolve a dor de uma mulher com o pai dela, de uma filha com seu pai. A primeira vez que eu abracei meu pai foi em grade de um presídio. Meu pai assassinou meu irmão a 32 facadas. Eu sei do que eu estou falando, gente. Eu sei o que é família disfuncional. Eu sei o que é família doente. Só que acredite, nada do que minha mãe fez comigo, nada do que meu pai fez comigo eu resolvi no meu casamento. Não resolve. De uma coisa eu descobri na vida. Que tudo aquilo que eu tentei resolver com a minha esposa, eu só piorei em relação ao meu pai e minha mãe, eu só piorei. E a mesma coisa, ela com a mãe dela e com o pai dela.
Casamento não resolve problema de pai e mãe. Não resolve, nunca resolveu. E nunca vai resolver, só vai piorar. Como é que resolve isso então? Dentro de você, sozinho, com o Espírito Santo. Só vocês dois. Sua mulher não te ajuda nisso, seu marido não te ajuda nisso, seu filho não te ajuda nisso, homem nenhum. Isso não resolve com dinheiro, isso não resolve colocando o pastor na vida como pai, isso não resolve com pastor, isso não resolve com ministério. Passa para mim, será que muito dos sentimentos que você vivencia, com os conflitos, com o seu cônjuge, será que não tem muito mais relação com o que você sentia quando era criança em relação aos seus pais? E um dos maiores auto-enganos que a gente carrega na vida é achar que a gente não leva para o casamento as dores que a gente tem em relação aos nossos pais. É o principal lugar que manifesta. Nós levamos para dentro do nosso casamento, principalmente para dentro do nosso casamento, aquilo que a gente recebeu e deixou de receber dos nossos pais. Porque a gente acha que essa pessoa vai conseguir nos entregar o que o nosso pai ou nossa mãe não nos entregou, e não consegue. Não consegue. E enquanto essas questões não forem resolvidas dentro de você, você vai continuar exigindo das pessoas aquilo que elas não conseguem te dar. Se perguntar para mim qual foi a experiência mais importante da minha vida, eu diria que foi o dia que eu conheci o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O dia que eu entendi que tudo que eu merecia era o inferno. E que a única solução para a salvação da minha alma era crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas se você perguntar qual foi a segunda experiência mais importante da minha vida, foi o dia que Deus começou. Eu gosto de colocar em destaque, quando Deus começou um processo de cura no meu coração em relação ao meu pai e minha mãe. Porque do contrário que se pensa, as dores que nós carregamos em relação aos nossos pais, elas podem levar a vida toda para se resolver. Você não resolve isso no seminário. Você não resolve isso num gabinete pastoral de um dia para o outro, nem até mesmo uma sessão terapêutica. Isso leva anos. Principalmente em relação à figura materna. Eu escrevi um livro chamado Curando a Ferida Materna. Que eu acho que nunca vi literatura. Eu ouso dizer que eu nunca vi literatura sobre maternidade. Nunca vi. Alguém já viu algum livro falando sobre como curar a sua ferida em relação à sua mãe? Não tem. Não se explora esse assunto. Se eu perguntar aqui para vocês aqui, quem teve uma mãe maravilhosa, a maioria das pessoas levantam. Levanta a mão aí, quem teve uma mãe maravilhosa na vida. Mas escute, tem gente que não levanta a mão porque teve mães profundamente adoecidas. Teve pessoas que tiveram mães profundas. Eu sou uma pessoa dessas. Se a minha mãe me ligar aqui agora, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou atender. Uma vez eu acidentalmente liguei um áudio da minha mãe, e minha nora estava do meu lado. Ela fez assim: que isso? Só que a minha mãe foi a pessoa mais perfeita que eu conheci na vida. Meu pai foi a pessoa mais perfeita que eu conheci na vida. Não existiu nesse mundo um homem mais perfeito que meu pai. E não existiu nessa vida uma mulher mais perfeita que minha mãe. Mas Eurípides, como é que sua mãe é perfeita? Olha o que ela fez. Você foi conhecer ela com 21 anos de idade, porque você bateu na porta da casa dela para conhecê-la. Ela me abandonou. Ela era perfeita. Ela é perfeita. Como é que você pode falar que seu pai é perfeito? Ele assassinou o seu irmão, o filho dele, a facadas. Meu pai foi preso, pegou 8 anos de cadeia. Meu pai foi o mais perfeito do mundo. Por que meu pai e minha mãe foram perfeitos? Porque eles foram imperfeitos na função, mas eles foram perfeitos na missão. Olha o filho que eles trouxeram ao mundo. Ninguém fez isso por mim.
Então, quando a gente fala de aceitar os pais, honrar os pais, nós não estamos falando dos erros. Nós estamos falando do propósito. Ninguém me deu uma semente para que eu venha existir. Nenhum útero no mundo me fez existir, me formou do que o útero da minha mãe. Eu morei dentro dela por 9 meses. Eu bebi dos líquidos dela, eu me alimentei do sangue dela. Eu só existo porque ela me permitiu existir. Eurípides, mas minha mãe me tentou matar. Não tentou. Sua mãe não quis que você morresse. Porque posso falar uma coisa? Se ela quisesse que você tivesse morrido, se ela desejasse, se ela realmente chegasse ao final, ela tinha conseguido. Se você está vivo foi por quê? Porque lá no fundo ela não queria te matar. Se bem que eu alcancei um nível, assim, eu confesso que eu disse, olha, você não honra o erro, né? O único filho que morou com a minha mãe, que foi meu quarto irmão, era o mais velho, ele terminou louco e morreu muito jovem. Ele ficou louco. Um dia eu estava assim, num processo de muita cura na minha vida, e veio uma pergunta dentro de mim: qual foi a melhor coisa que sua mãe te deu? O maior presente que a minha mãe me deu, quem sabe? A minha existência. Mas teve um dia que eu consegui descobrir qual foi a segunda coisa que a minha mãe me deu. O segundo maior presente que a minha mãe me deu. Quem sabe? Quem consegue responder? Ter me abandonado. Ela ia me deixar louco. Então, quando minha mãe me abandona, foi a melhor coisa que ela me deu. Só que para você chegar nesse lugar, você tem que entender muitos princípios de cura. E eu quero poder te ajudar. Eu quero poder pegar na sua mão nessa tarde, ainda aqui rápido. Eu quero te levar num lugar onde você vai encarar uma pessoa. E essa pessoa está dentro de você. Durante muito tempo a gente acreditou que o amor incondicional é de Deus. Né? E está certo. Depois a gente achou que o maior amor incondicional no mundo é de quem? Não é. Não é. Você sabe quando é que um ser ama incondicionalmente? Quando a gente é criança. Gente, uma criança ama seus pais incondicionalmente. Esse pai não precisa ter nada, basta ser pai. Inclusive tem crianças que são profundamente espancada pelo seu pai e pela sua mãe, e no final do espancamento, o que a criança fala? Eu te amo. E tem coisas piores que pais fazem com seus filhos, e no final eles querem o quê? Os seus pais. Eles só vão deixar de amar seus pais lá na vida, na adolescência, onde a ferida está tão enraizada que mata o amor. Mas crianças amam seus pais incondicionalmente, e eu quero esse amor aí. Eu quero que você volte a amar o seu pai e sua mãe aí dentro de você, de uma forma que você esqueceu lá na sua infância. Eu posso viajar e ficar uma semana fora de casa, que é muito difícil eu ficar uma semana. Geralmente eu não emendo agendas minhas. Eu vou lá, passo a semana em casa, depois volto na outra agenda. Mas acontece de eu ficar uma semana, umas 2, 3 vezes por ano. E não é fácil para as esposas. Se você perguntar para as esposas dos maridos que viajam, você perguntar para ela qual que seria a melhor coisa que ela poderia receber do marido, é não viajar mais. Minha esposa tem muita dificuldade. Ela acabou de me ligar aqui. E ela vai passar uma semana fora, depois ela vai estar liderando uma escola nossa lá em Chapecó, na Jet Church de lá. Mas é interessante aqui que se eu ficar uma semana fora de casa, a hora que depois de uns 4 dias eu ligo para a esposa, você acha como é que ela está? Mal. Sim ou não? E quando eu chego depois de uma semana de casa, como é que ela me recebe na porta? Mal. Sim ou não? Desse jeito. Só falta estar escrito na testa dela assim, ó, voltou de férias? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não é? Mas como é que as minhas filhas me recebem?
Como é que você acha que as minhas filhas me recebem? Elas abrem os braços. Elas me perguntam? Elas me julgam? Por isso que a Bíblia fala que a gente recebe o reino de Deus como uma criança. A criança não julga. Eu quero levar você a olhar para os seus pais nessa tarde como uma criança, sem julgá-los. É um caminho árduo, mas eu acho que a gente consegue chegar nele. Passa para mim. Nossos pais, eles são a fonte primária de tudo na nossa vida. Todo o sucesso que você quer na vida, no seu casamento, começa com seus pais. Por quê? Porque ninguém passa pela vida. Pode passar? Ninguém passa pela vida desconectado dos seus pais. Nós estamos ligados a eles por toda a nossa vida. Para a gente entender isso, o que seria a força dos pais? Eu preciso te ensinar 2 princípios que regem todo mundo. E foi Deus que criou esses 2 princípios. E ao mesmo tempo que é um princípio da física, é um princípio também da metafísica, mas é um princípio também espiritual. Esse é um princípio espiritual, é um princípio da física, é um princípio da metafísica, mas é também um princípio de vida. Qual o princípio? Pode passar? É o princípio da força e do movimento. Como assim da força e do movimento? Escute, pode passar? Tudo na vida está em movimento. Não sei se você sabe, a nossa Via Láctea, ela não está parada. Ela está num processo aspiral, sabia disso? O Sol está subindo, o Sol está em movimento, e os planetas estão em espiral em volta do Sol. O universo está o tempo todo em movimento. A Lua está em movimento, a Terra está em movimento, o Sol está em movimento num processo de subir. Só que esse subir aqui é humanamente falando, não é subir. Na física é outra coisa, mas é um movimento como se ele estivesse indo para cima. Mas tudo está em movimento. Tudo que está parado está morto. Tudo que está vivo está em movimento. Tanto é que quando a gente quer falar que Deus está agindo no nosso meio, o que a gente fala? Que Deus está se movendo. Lá em Gênesis, quando fala que Deus agia sobre a terra, separando, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia. Mas é interessante, qual um outro nome que a gente dá para falar que Deus está se movendo no nosso meio? Quando nós queremos falar que Deus está se movendo no nosso meio, qual outro nome que a gente dá? Agindo, operando, manifestando. Mas volta lá naquele slide lá. Mas tem uma outra coisa que a gente pode voltar, só volta. Mas quando a gente quer falar a respeito de uma outra forma que Deus está se movendo, Deus está... Quem sabe aquela equação ali? Deus está trabalhando. Olha lá a equação do trabalho ali, ó, na física. Como assim trabalhando? A equação da física é o seguinte. Qual que é a equação do trabalho? Quem sabe? Quem é bom de física? E qual que é a equação do trabalho? A equação está ali, ó. Quem sabe ler aquela equação ali? A equação do trabalho já está aqui, ó. Força vezes movimento. Como é que isso funciona? Se a pastora Vanessa chegar para mim e falar assim, Eurípides, você poderia trazer esse frasco de óleo ungido aí para mim? Vai lá, frasco, pode ir lá, vai lá. A Vanessa está te chamando, a pastora está te chamando, vai lá. O frasco vai? Se ele for, ele está quebrando a lei da física. É um milagre. O milagre quebra as leis da física, ok? Mas para esse frasco ir até ela, o que eu tenho que produzir? Força. Completou o trabalho? O que eu tenho que produzir? Movimento. Entrego o frasco, completei o trabalho. Mas se o pastor Jorge chegar para mim e falar assim, Eurípides, você poderia trazer esse celular para mim? O que eu tenho que exercer sobre esse celular? Força. O que eu tenho que produzir? Movimento. Mas se o irmão chegar para mim e falar assim, você poderia pegar esse retorno? O que eu preciso produzir nesse retorno? Força. O que eu tenho que fazer? Movimento. Mas eu pergunto para você, a mesma força que eu exerci sobre o frasco, eu exerci sobre o celular? A mesma força que eu exerci sobre o celular,
eu exerci sobre o retorno? Cada um precisou de uma força. Quando você ficou doente, qual a primeira coisa que você perdeu? Você perdeu a força, por isso você não conseguiu realizar? Só tem força se tiver? Se não tiver movimento, se não tiver força, não tem? Então guarda isso que eu estou te ensinando aqui. Só existe movimento se existir força. E na vida, existem dois movimentos principais, na mecânica principalmente. Na mecânica quântica também tem esses dois movimentos. Que é a força centrífuga e a força centrípeda. O que é a força centrífuga? É a força que empurra, lança. E qual que é a força centrífuga? É a força que puxa, segura. Tá bom? Escute, não só na mecânica, mas na vida nós exercemos essas duas forças. Ou você na vida está sendo empurrado, lançado, ou você está sendo puxado. Na vida, ou alguém está te empurrando, ou alguém está te puxando. Mas isso aqui não é positivo e negativo. Você, ou na vida, está sendo projetado, ou está recuando. Ou você está avançando, ou você está recuando. Como assim, Eurípides? Pode passar para mim? Pode passar? Esses dois movimentos, o movimento de voltar-se para dentro, puxar é para dentro, empurrar é para fora. Ou você está sendo puxado, ou você está recuando, ou você está segurando. Ou você está empurrando, ou você está avançando, ou você está lançando. Isso significa que na vida, ou você está sendo empurrado, ou você está sendo puxado. Isso aqui não é negativo, isso aqui não é positivo. Só que você exerce isso o tempo todo, não é só na mecânica. Quer ver uma coisa? Levantar de manhã cedo para ir para o mercado de trabalho é um movimento para dentro ou para fora? Para fora. Sentar com a sua esposa e ter uma boa conversa sobre os seus sentimentos, movimento para dentro ou para fora? Pensar na sua família e discutir os problemas da sua casa, movimento para dentro ou para fora? Para dentro. Então, na vida, passar no vestibular e abrir um mercado de trabalho, abrir uma empresa, ser empreendedor, movimento para fora ou para dentro? Para fora. Agora, só existe movimento se tiver. Por que você não tem força para conversar sobre os seus sentimentos? Por que você não tem força para lidar com as suas emoções? Por que você não tem força para empreender, para ser um empresário? Por que você não tem força para passar no vestibular, para prestar um concurso, para tirar sua carteira de motorista? Por que você não tem força para isso? Seu livro não tem força. Não tem força para resolver problema, não tem força para conversar, não tem força para nada. Sabe por quê? Porque as duas pessoas que Deus colocou na nossa vida para a gente conseguir fazer isso são os nossos pais. Passa para mim. As pessoas que Deus colocou na nossa vida, para que nós tenhamos força para realizar esses dois movimentos, são os nossos pais. Isso significa, pode passar, que a força dada por Deus, eu esqueci de mudar essa fonte aí. A força dada por Deus que nos faz alegrar com a vida vem da mãe. E a força dada por Deus para que nós possamos impulsionar na vida vem do nosso pai. Pode passar? Olha só. A mãe é a força para dentro, o pai é a força para fora. Mãe puxa, mãe segura, pai empurra para a vida. A força que você precisa para lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, vem da sua mãe. A força dada por Deus para que você possa impulsionar na vida e ir para fora, vem do seu pai. O problema é que quando os nossos pais não estão resolvidos dentro de nós, a gente não consegue fazer esses movimentos direito. Você não se projeta na vida. Você tem desequilíbrio emocional. Então vamos falar primeiramente da nossa mãe. Passa para mim. Vamos falar da nossa mãe. Queridos, a relação com a nossa mãe é a relação mais significativa da nossa vida.
E aqui, você não tem noção do quanto a gente tem coisa para falar sobre isso aqui. Eu falaria agora aqui com vocês, sem exagero, umas 2 horas. Só desse tema aí. Ó. E eu descobri uma coisa, pastora Vanessa. Esse tempo atrás eu vi um recorte de um vídeo do Tiago Brunet. E ele fala assim, sabe aquela dificuldade que você tem de amar? Sabe aquela dificuldade que você tem de abrir seu coração? Sabe aquela dificuldade que você tem de se conectar, ter amigos? Ele falou assim, tudo isso é orfandade paterna. Eu falei, até hoje a gente não descobriu que isso está tudo errado. Tem nada a ver com o pai isso. Né? Amados, já parou que a igreja evangélica, principalmente nós evangélicos, a gente pegou todos os problemas da nossa vida e jogou no colo de quem? Do pai. Tudo é culpa do pai. Tanto é que os nossos seminários de orfandade é só falando de quem? Pai. Eu acho que o nosso problema com questão de mariolatria nos fez distanciar um pouco de mãe. Então, como a gente tem raízes católicas, a gente saiu do catolicismo, então a gente tem um certo trauma de falar de mãe. E se tem um povo que não tem, dá um Google aí, você vai descobrir que a maioria das questões que a gente fala é tudo ligado a pai, a gente não fala nada de mãe. Quem aqui já participou de um seminário sobre orfandade materna? Não tem. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no Brasil que montou um seminário de orfandade materna. Principalmente por causa da minha história. E eu teria aqui muita coisa para contar com você em relação à minha mãe. Eu lembro que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi quando a minha esposa olhou para mim e falou, você tem muito problema com sua mãe. Eu falei, eu trabalho com saúde emocional há muito tempo. E eu lembro que, eu não posso deixar de contar isso. Eu lembro que uma vez, um tempo, eu falei assim, poxa, meu filho está grande já, minhas filhas já nasceram. Até hoje, irmãos, eu tenho mais ou menos 38 anos que eu não vejo minha mãe. E aí eu falei, não vou deixar passar isso, eu preciso lá organizar. Amor, eu vou parar de ficar tentando organizar minha mãe e trazer ela aqui. Eu vou organizar, vamos lá para o final do ano, vamos lá. Eu liguei, mandei uma mensagem para ela, porque minha mãe não atende meu telefone de ninguém. Eu falei, mãe, final do ano nós estamos chegando aí, eu, tal. Ela falou, não vem. Aí eu falei, minha mãe, né, cara? Cheguei para minha esposa e falei, meu bem, minha mãe falou que não é para a gente ir lá. Aí a Usana falou assim, o que você sente? Eu falei, nada. Ela falou, como você não sente nada, meu marido? Eu falei, bem, eu não sinto nada, assim. Poxa, eu saí da minha mãe, eu tinha 1 ano e 3 meses. Nunca vi minha mãe. É como se ela fosse uma tia distante que eu nunca conheci. Eu falei, amor, você tem que sentir pelo menos alguma coisa. Depois de um certo tempo, eu cheguei no hotel, na hora que eu liguei o WhatsApp, tinha uma mensagem dela. Estou devendo 4.500, preciso ser pago até sexta-feira. Foi engraçado, né? Ela não quer que me visitar, mas quer meu dinheiro. E ali eu senti uma dor dentro de mim. Pela primeira vez. E eu sou terapeuta, gente. Eu trabalho principalmente com o sentimento humano. Eu falei, senti algo. E ficou muito aquela frase na minha cabeça da minha esposa falando. E eu creio muito no inconsciente humano, tá, gente? Eu creio muito no inconsciente humano. Porque o inconsciente nunca mente. A consciência mente, tá? A nossa consciência das coisas que a gente vê mente. O inconsciente não mente. Se você inconscientemente não gosta de alguém, você vai inconscientemente rejeitar essa pessoa. Se inconscientemente você tem dificuldade com alguém, inconscientemente eu dou uma aula sobre o inconsciente em outro módulo. Só que eu sei trabalhar com o inconsciente. E eu fiz uma pergunta para o meu inconsciente. Perdão se você nunca estudou sobre isso, entende sobre isso. Tem terapeutas aqui? Tem psicólogos? Psicólogos. Todo terapeuta é um psicólogo, né? Todo psicólogo é um terapeuta, mas nem todo terapeuta é um psicólogo, né? Eu sou terapeuta, eu não sou psicólogo. E eu fiz uma pergunta para o meu inconsciente. Eu falei assim, tem ferida em você? Existem feridas em mim, em relação à minha mãe? Porque tem uma forma do nosso inconsciente falar quando a gente não tem consciência das nossas feridas. Vou repetir.
existe uma forma do nosso inconsciente falar conosco quando a gente não tem consciência das feridas. Quem sabe? Qual o nome que se dá da voz do inconsciente? Sintomas. E eu pedi um sintoma. Falei, então, se existe, e eu falando com o meu inconsciente, aí tem todo um processo de auto-percepção, de auto-aplicação. Amados, eu tenho fotos sobre isso. Faz o meu curso completo que você vai ver. Eu perguntei para mim, aonde está se existe feridas em mim? No outro dia, tinha mais de 30 feridas desse tamanho no meu corpo. Apareceu no meu corpo. Demoraram quase 6 meses para essas feridas serem curadas. Foi que eu comecei um processo de terapia. Eu, trabalhando com saúde emocional há mais de 15 anos, fiquei 1 ano fazendo terapia para descobrir dentro de mim as feridas que eu tinha em relação à minha mãe. Então eu ouso dizer que as nossas feridas emocionais com relação ao nosso pai, olha aqui para mim, curiosamente falando, você resolve rápido com seu pai. Na verdade, até a figura masculina resolve rápido os problemas. Se eu tiver um problema com o pastor Jorge, eu vou lá, fico devendo para ele lá 50 mil reais. Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos sem resolver. E ele fica chateado, magoado, decepcionado. Um dia eu vou lá na casa do pastor Jorge, bato na porta dele e falo, Jorge, lembra dos 50 mil que eu te fiquei devendo? Estou te pagando aqui agora. Adivinha o que acontece lá no coração do Jorge quando eu pago esse dinheiro? Resolveu. Sim ou não? Sabia que a gente sai amigo? Sai ou não sai? Sai. Aí a pastora Silene, você está andando de novo com Eurípides? O homem pagou a conta. Só faltava você emprestar dinheiro para ele. Na verdade, eu até arrumei um dinheirinho para ele, dei um desconto. Gente, problema com o homem resolve assim, ó. Porque a maioria dos problemas na figura masculina resolve aqui, ó, na cabeça, porque a gente é cabeça. Os problemas das mulheres resolvem aonde? No coração. Problema com o pai resolve rápido. Mas as dores que nós carregamos em relação à nossa mãe levam anos para serem curadas. Você sabe por quê? Porque os traumas que a gente tem com a figura paterna parece que fica alojado na nossa mente. Você vai lá, resolve, faz sentido e esquece. Mas você sabia que cada trauma que você teve com sua mãe na infância ficou gravada no seu corpo? O meu corpo é puro mãe. O seu corpo é mãe. A mãe está presente, a mãe nos alimentou. A gente viveu dentro dela, foi o primeiro lar da nossa vida. O primeiro amor da nossa vida foi nossa mãe. A primeira pessoa que você amou na vida foi sua mãe. A primeira pessoa que te alimentou, você foi alimentado por ela. Uma relação que começou, volta lá. Não dá spoiler na minha mensagem, não. Uma relação que começou antes mesmo de você nascer. Amado, você sabia que a gente só sabe que a gente é pai se a nossa esposa contar para a gente, não é verdade? Meu irmão, a gente só cai a ficha que a gente é pai quando a mulher conta. E você sabia que nós homens temos uma tendência em só interagir, tem umas exceções, mas via de regra, você sabia que homens só interagem com os seus filhos depois de 2 anos que eles nasceram? Mulher já interage com os filhos antes deles nascerem. Isso significa, pode passar, que o primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. A primeira pessoa que te serviu, a primeira pessoa que te alimentou. Pelo menos 9 meses na sua vida você viveu dentro dela. A forma pode passar, como você sente e percebe a sua mãe, seu coração, é a base para
toda a sua saúde emocional. Se você teve mãe tóxica, muito provável que os seus relacionamentos serão tóxicos. Se você teve uma mãe distante, é bem provável que você se sente emocionalmente distante das pessoas. Porque a qualidade, pode passar, nossa mãe é o molde original que determina a qualidade dos nossos relacionamentos na vida. As pessoas têm muita dificuldade de acreditar que o tipo de relacionamento que eu vou trazer para a vida é o tipo de relacionamento que eu tive com a minha mãe. Agora, você imagina eu, como fui nos meus relacionamentos. Pode passar? O olhar da mãe é para dentro. O feminino é a força das emoções, a força do lar, a força das relações. Tudo que é interno é da mãe. Mãe é tudo que é interno. É com a nossa mãe que a gente aprende a dar e receber. É com a nossa mãe que a gente aprende a se relacionar. Sabe aquelas pessoas que chegam aos 30 e aos 45 anos com sérios problemas relacionais? Quando você vai lá, na história dela, teve muita dor com a mãe. Pessoas que são insensíveis afetivamente, têm dificuldade de ter amigos, dificuldade de estabelecer vínculos, dificuldade de cuidar de si mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa para você aqui, tá? A maioria das pessoas que têm dificuldade de cuidar da própria saúde tem problema com mãe. Porque eu só me amo quando alguém me amou. Eu só sei cuidar de mim quando alguém cuidou de mim. E quem é essa pessoa? Minha mãe. Se eu não fui cuidado pela minha mãe, se eu não fui amado pela minha mãe, eu não vou saber cuidar de mim, não vou me valorizar. Quando foi que caiu minha ficha que eu tinha problema com a minha mãe? Quando a minha esposa também falou para mim: meu bem, por que você fica com raiva quando eu vou cuidar de você? Por que você irrita quando eu falo que essa roupa aqui não está legal? Por que eu tenho que ficar falando para você fazer isso? Corta a unha do seu pé, fica... Amado, por quê? Porque eu não tive mãe. Amado, eu sou uma pessoa que pode estar um frio de 8 graus negativo, como tem em Curitiba. Eu não suporto, porque a minha pele é muito oleosa, eu não consigo ficar sem tomar banho. Mas eu odeio tomar banho. Vou lá... Porque eu não tenho paciência de cuidar de mim. Minha esposa não entende. Ela chegou para mim: você tem problema com sua mãe, porque você não sabe, você não deixa eu cuidar de você, meu esposo. E foi isso que caiu minha ficha. Amados, eu perdi 25 quilos. Claro que teve tratamento lá, que os louvado seja monjaro, entendeu? Tive lá meu tratamento com o meu monjaro. Mas nem isso, amado. Tanto é que eu parei de tomar manjaro e continuo perdendo peso, continuo cuidando da minha saúde. Mas eu não sabia. Problema de obesidade, não saber cuidar de si mesmo, não saber cuidar das suas emoções. Quando você vai lá na raiz do problema, vai ter muitas questões ligadas à mãe. Eu vou falar uma coisa aqui, você se julgue, tá? O que há de mais materno num corpo de uma mulher? Seios e útero. Sim ou não? Você sabia que mulheres que não conseguem entender por que elas não conseguem manter uma gravidez, têm endometriose, câncer de mama, caroço nos seios, quando você vai na raiz do problema, ela carrega feridas na alma em relação à mãe dela. O corpo dela está falando, inconscientemente, o corpo está falando: se resolva com sua mãe. Eu pregava isso numa cidade do Mato Grosso, uma mulher levantou a mão e falou: pastor, o senhor esteve aqui a última vez, o senhor falou sobre mãe. Quando terminou sua palestra, eu até queria pegar o autógrafo do senhor, mas eu tinha que ver minha mãe. Pastor, minha mãe se separou do meu pai e proibiu a gente ter contato com o nosso pai. E eu passei a vida toda com muita raiva da minha mãe, porque ela não deixava a gente encontrar meu pai. Até o dia, pastor, que meu pai morreu, e eu fui ver meu pai num caixão. Eu fiquei com muita mágoa da minha mãe. Muita mágoa. Minha vida é criticar, julgar ela, falar que a casa dela é suja, falar que ela não cuida bem daquilo outro, que ela cozinha mal. Mas naquele dia, pastor, eu queria estar com ela. Depois da sua palestra, eu falei: eu vou parar de julgar minha mãe. Pastor, pois bem, eu sou casado há 20 anos, eu nunca consegui engravidar. Depois daquele dia que eu fui lá na casa da minha mãe só para estar com ela, só para agradecer por ela ter me colocado no mundo, ela me deu vida. Pastor, naquela semana eu engravidei.
E ela pegou, levantou o bebê assim, e eu estou grávida de novo, pastor. A irmã não pode ver cueca agora que engravida, entendeu? Será que isso que você carrega no seu corpo aí não tem a ver com mãe? Pessoas que não têm problema com a sua mãe são mal-humoradas. A mãe é a alegria da vida. Pessoas que têm distúrbios de sono, distúrbio de ansiedade, depressão, déficit de atenção, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você sente a sua mãe dentro de você? De que maneira você percebe a sua mãe? Vamos falar então agora rapidamente pode passar do nosso pai. Irmãos, o nosso pai, o relacionamento com o nosso pai, pode passar, é a base para toda a nossa vida vocacional, a nossa profissão, os nossos objetivos na vida. Os nossos objetivos na vida. É no pai que nós encontramos o caminho para progredir, para ir para frente, para avançar, para ir para o mundo, para ir para o desconhecido. O pai é a força para superar. Mãe nos ensina a lidar com nós mesmos. Mãe nos ensina a cuidar de nós mesmos. Mãe nos faz gostar de ficar em casa, gostar do lar. A mãe puxa todo mundo para casa. A mulher está o tempo todo falando para o marido ficar onde? Em casa. E o marido quer ir para onde? Quem está certo nessa história? Os dois. Porque a mulher quer ficar em casa com o marido. E o marido quer ir para onde? Para o mundo, porque o homem é o mundo, a mulher é lar. A mulher apresenta a casa, o pai apresenta o mundo. Pai é a força do concreto, da realização. Homem que tem o seu pai resolvido dentro de si, só quer realizar, projetar, empreender, conquistar, avançar. Ele quer pegar todo mundo e jogar para a vida. Né? Não gosto de falar de sentimento, de emoção, não gosto de tocar nesse assunto, não. Mas é um masculino. Talvez o que precisou nele era mais mãe, talvez a mãe ia fazer ele valorizar isso. Isso significa, olha, passa para mim, o olhar do pai é o direcionamento para fora, para o desconhecido, para o mundo, para os desafios e propósitos da vida. Pode passar. O masculino, como eu disse, é a força do mundo, é a força do externo, da provisão. O homem é aquele que provê tudo. A essência do feminino é o acolhimento. A essência do masculino é o... Mulher puxa, homem lança. Mães, por mais dedicado que ela seja, ela jamais conseguirá fazer aquilo que o pai faz e vice-versa. Quem está certo nessa história? Os dois. O amor do pai não poupa de sofrer. A mãe poupa. Amado, eu sei que lá, na parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, eu sei que é Deus. O filho que foi embora somos nós. O filho que ficou é a religiosidade. Essa é a interpretação do texto correto, sim ou não? Mas vamos tirar isso e vamos colocar numa família. O que não tem nessa família? Mãe. Não tem a mãe. Quem já parou para pensar nisso? Que não tem mãe nessa história, né? Não tem mãe. Eu fico imaginando se tivesse uma mãe ali. Meu amor, cadê meu filho? Não, meu bem, o menino está querendo trabalhar, sentou comigo lá, mostrou para mim que quer começar a vida dele, dei a parte que cabe a ele, vai abrir um comércio na nossa cidade. Vai nada. Você não tem noção de como é que esse menino é. Esse menino não tem juízo, não, mas você fica fica só fora de casa, você não sabe o que está acontecendo aqui dentro de casa. Eu vou falar uma coisa para você. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu nunca te perdoo. Passa um tempo, ela fica sabendo que o menino está comendo comida de porco. Eu falei para você que ele não sabe administrar dinheiro, ele não está pronto para ir para o mundo, não, menino. Ele é apenas uma criança de 25 anos. Ele não está pronto para ir para a vida. Levanta essa bunda aí agora e vai atrás do meu filho agora. Ele vai buscar o filho, só não dá tempo dele se arrepender. Olha que mãe cuida tanto, protege tanto, ama tanto, que dá a impressão que o pai não ama. O pai ama vendo os filhos soltos na vida. Mãe ama trazendo todo mundo para perto dela. O pai fica feliz quando o filho está resolvendo a vida dele. E nenhum desses movimentos são excludentes, eles são complementares. Aquilo que a mãe faz, o pai não faz. E aquilo que a mãe faz,
Aquilo que o pai faz, a mãe não faz. Se você esquecer essa palestra e guardar só essa informação aqui, eu já ganhei um pouco já. Diga comigo, não existe pai. Gente, não existe esse negócio. Eu sou na vida dos meus filhos pai e mãe. Não é, você só é mãe. E a melhor forma de você não piorar essa situação é criar seu filho com a consciência de que ele não teve pai. E não querer ser na vida dele o que você não é. Isso adoece profundamente os filhos. Escute, nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe. Deixa eu dar uma demonstração aqui para você entender melhor isso. Vem cá vocês dois, rapidinho. Não, vem só ela. E vem cá vocês dois, vem cá vocês dois. Fica aqui vocês, sim. Aqui. Um do lado do outro, de frente para ela. Chega aqui. A força da filha é a mãe. A força do filho é o pai. Eu preciso do meu pai para ir para a vida. Eu preciso da minha mãe para permanecer na vida. Eu preciso do meu pai para enfrentar quem eu não conheço. Eu preciso da minha mãe para valorizar quem eu conheço. Eu preciso do meu pai para ir lá no mercado de trabalho e ocupar o lugar que é meu. Eu preciso da minha mãe para olhar para dentro da minha casa e ser responsável pelas famílias que eu tenho. Mas a menina vem da mãe. Então a menina sai da mãe, recebe essa mãe, minha mãe, eu te aceito, mãe. Ninguém fez isso por mim. Obrigado pelo seu útero. A filha fala. Vai para o pai, agradece pelo pai, obrigado pela sua semente, pai, e volta para a mãe. Mas ela não volta para a mãe para ficar orbitando em volta dela, não. Ela volta para agradecer, se vira para a vida e vai ser o quê? Uma mulher. O que ela foi feita para ser. O filho sai da mãe, agradece a mãe, vai para o pai, fica no pai e vai para a vida. Entende? Ele não vai lá para a mãe. Ele fica no pai e vai para a vida. Ele agradece. Mas sabe o que acontece? Quando os pais estão distantes um do outro, vamos ver se vocês conseguem acertar. E eu, só pela resposta que vocês dão, eu consigo entender algumas coisas até espiritual na igreja, entendeu? Via de regra, espiritual não, emocional na igreja. Via de regra, quando os pais estão distantes um do outro, de quem a filha fica do lado? Bom. Agora eu vou falar. Geralmente a igreja que acerta é a igreja que tem maturidade, esse caminho de maturidade. Geralmente igrejas imaturas não conseguem descobrir isso aqui. Via de regra, quando os pais não estão bem, a filha fica do lado do pai. Por que ela fica do lado do pai? Porque ele se abre para a filha. Sua mãe não cuida de mim. Sua mãe não me ama. Aí a filhinha vai ser na vida do pai o que a mãe não é. Não, mãe, pai, eu te amo. Pois é, minha mãe é isso. Aí ela toma a força de quem? Do pai e rejeita a mãe. Ela critica a mãe e toma a força do pai. Ela não vira lésbica. Ela vira uma mulher viril. Porque ela vai medir a vida, medir os homens pela régua do pai. Porque esse pai que se abre para ela, esse pai que ama ela, nenhum homem consegue fazer isso por ela. Consegue? Você acha que um homem no planeta Terra vai amar uma filha desse jeito como esse homem ama? Nem pode. Então ela começa a medir os homens pela régua do pai. Ela vai achar um homem do nível do pai dela, que é tudo para ela, que respeita ela, que não deseja ela. Entendeu? Deixa eu me esconder atrás da câmera aqui. Que não quer, que homem quer o quê? Consumir. E está certo? Tá, ué. É isso que o homem faz. Você já viu quem tem problema com sexualidade? Homem que tem problema na sexualidade, quais são os adjetivos que ele dá para a mulher? Homens que têm problema com sexualidade, com homossexualidade, melhor dizendo, quais são os adjetivos que eles dão para as mulheres?
glamurosa, poderosa, maravilhosa, não é? Você acha que um homem com a sexualidade normal ele fala isso? Não, mulher glamurosa, poderosa, Deus me livre com mulher poderosa. Hã? É outros adjetivos que tem mais a ver com o quê? Com apetite, que é algo que ele quer. Então, esse homem vai ter isso pela filha dele? Não, então ele é perfeito para ela. Ele é perfeito, ele quer cuidar dela, ele quer proteger ela o tempo todo, e ela ama isso. Aí ela começa a achar homem no mesmo nível do pai. Ela acha? Não acha. Ela vai achar homem fraco, porque ela vai virar uma mulher viril, e mulher viril quer fazer o que o tempo todo? Aquilo que o homem mais gosta de fazer. O que o homem mais gosta de fazer com outro homem? Medir força. Todo homem gosta de provar para o outro homem que é mais forte que ele. E um homem que encontra uma mulher que quer medir força com ele, o que ele faz? Um homem forte, o que ele faz? Estou fora, meu filho. Quer saber de mulher medindo força comigo? Sim ou não? Essa mulher vai achar que tipo de homem? Fraco na sexualidade. Geralmente é um cara que só vai carregar caixa para ela. Vai ter um caso extraconjugal com um homem. E ela vai terminar a vida sozinha, entupida de caroço. É a delegada, é a poderosa, é a deputada. Mas tem um homem fraco do lado. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Começou aonde? No distanciamento um do outro. Ela indo para um lugar que não é dela. Gente, eu falo isso em ordem, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. Nunca coloque seus filhos para resolver problema de vocês. Filho não resolve problema de pai e mãe, salvo se ele é dono de uma empresa e está resolvendo o problema da empresa. Mas do casal, filho não se mete na vida de um casal, dos seus pais. A vida amorosa, os conflitos de um pai e de uma mãe não diz respeito ao filho. Detalhe, todas as vezes que um filho quer resolver os problemas familiares dos pais, sabe o que acontece com ele? Quem sabe o que acontece com um filho quando ele entra no problema do pai e da mãe? Morre, perde a vida, ele não vive. Quem foi o único filho que entrou no problema do pai dele e ele morreu no final? Jesus se meteu no problema do pai dele e morreu. Hein? Se não é o Espírito Santo para ressuscitar ele. Não, parece brincadeira. Mas todas as vezes que um filho se mete no problema dos seus pais, ele perde a vida. Não diz respeito. Eu ensino. Você tem que chegar para o seu pai e falar: mãe, seu problema com meu pai é problema de vocês dois. Não diz respeito a mim. Eu te amo, mas eu não quero que vocês falem mal do outro mais para mim. Você está minando a sua vida. Você acaba com a sua vida. Hoje eu ouvi uma coisa interessante. Por que os aviões vivem... Hoje eu aprendi isso aqui, falei, cara, fantástico. Por que os aviões têm que ir lá mais de 10 mil pés acima do céu? Quem sabe? Porque lá, ele não está... Lá é o lugar mais tranquilo para ele poder voar tranquilo. Ir num lugar tranquilo, sem ir contra a energia dele. Lá ele gasta pouca energia porque ele está no fluir, ele não está contra a força. Quando ele está aqui é vento contrário, lá em cima não, lá não tem vento, lá está tão tranquilo. Quando você fica indo contra o fluxo da sua vida, você perde força, gente. Essa vida é de vocês. Seu problema com a minha mãe é de vocês, isso não é minha vida. A vida de vocês, tudo que é de vocês, que eu preciso é da honra que eu tenho por vocês. Eu não tenho que resolver a vida de vocês. Gente, se você esquecer tudo que eu falei, lembrar disso também aqui. Ó. Não se meta nos problemas dos seus pais. Não coloque... Vai lá, vai conversar com seu pai lá, o que ele está fazendo comigo? Vai lá conversar com sua mãe não me respeita. Acabou, meu irmão. Obrigado, querido. Dá uma salva de palmas para eles. Escute, pai saudável sabe que filho sem futuro é filho que fica orbitando em volta da mãe. Não vai para a vida, gente. Filho que fica em volta da mãe não vai para a vida. Você sabe por que nós somos uma geração de filhos que chegam aos 30, aos 40 anos dentro de casa? Quem consegue falar? Por que nós somos uma geração de filho que casa só depois dos 30 anos?
Porque é uma geração que a força do lar é mais em quem? Na mãe. Então ela está o tempo todo fazendo o quê? Puxando, puxando. Então ela quer trazer tudo para dentro. E o homem acaba, tá bom, acaba ficando calado, deixa. E não vai para a vida, gente. Porque, gente, frase que merece meia hora de conversa, mas não tem tempo, mas eu vou falar. Uma mulher faz de tudo para sabotar o casamento do filho. Via de regra, a maioria das mães vão fazer de tudo para seus filhos não casar. Que a única mãe que presta é quem? Ela tem razão? Tem. Por que ela tem razão? Porque ninguém pariu essa criança, gente. Então essa mulher fala assim, essa sainha aí nunca vai fazer pelo meu filho o que eu fiz. Pronto, hein? Não vai mesmo, irmão. As mulheres chegam para mim e falam, pastor, essa mulher nunca vai cuidar do meu filho como eu cuido. Glória a Deus. Porque se uma mulher cuidar de um homem igual a mãe cuida, ela acabar com ele, meu irmão. Gente, vou falar uma coisa para você. Os 3 maiores inimigos de um homem, quem sabe? As 3 maiores inimigas de um homem. A mãe dele, a namorada e a amante. Tudo que um homem não tem que ter na vida, tem que ficar livre assim da vida dele, é uma mãe, uma namorada e uma amante. Porque a mãe vai fazer de tudo para morrer por ele. A amante só vai arrancar dele. A namorada é tudo que ele mais gosta. Vai ser a cheirosinha, lindinha, caladinha, final de semana, festa, ir para o cinema. Qual é a coisa que o homem mais precisa ter na vida dele? Esposa. Porque a esposa não vai ser amante, porque só Jesus na casa. Uma vez na vida, uma vez na morte, entendeu? Uma luta de lá, só Jesus. Todos os planetas têm que estar alinhados, entendeu? Tem que ter uma profecia nesse dia tal, no dia tal aconteceu isso, glória a Deus. Não pode ser namorada, porque assim vai fazer tudo para o cara, não é namorada. Não é a mãe, Deus me livre, porque vai fazer... O que é esposa? A esposa vai fazer o que esse cara? Vai fazer o que com o menino? Matar. A matar o menino dele. A mãe quer matar o menino? A mãe quer fazer o que com o menino? Salvar o menino. Então, tudo que o Moisés precisa na vida dele é do quê? De uma mãe? Do esposo. Ah, virar, e que cabelo vai deixar de existir, entendeu? Ah, a mãe vai deixar aquele cabelo lá, ó. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Escute, passa para mim. A força que você precisa para lidar com tudo dentro de você nasce do vínculo com a mãe. E a força que você precisa para enfrentar o que está fora de você, no mundo, nos desafios de vida, vem do pai. Sabe aquela dificuldade que você tem de dizer não para as pessoas? Sabe aquela dificuldade que você tem de colocar limite nas pessoas? Você nunca se posiciona, você nunca conduz as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam. Você vive cedendo, você vive se esquivando, você vive se sabotando, você não assume o lugar que é seu, você não vai para as oportunidades que a vida te dá. Sabe o que é isso? Tudo isso tem problema com o pai, gente. A figura paterna é a figura que nos ensina a ir para a vida, não nos sabotar, a ir para a vida. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu penso em projeto 24 horas. Tudo que eu penso é projeto. Eu falei para vocês, para mim a maior perda de tempo na vida é dormir. Eu me convenço a dormir, principalmente minha esposa me convence. Amor, vem dormir. Esse tempo atrás, não sei o que deu na minha cabeça, que eu fui 8 horas para a cama. Ela já está lá já. Deitadinha na cama, 8 horas, 8h30, já colocou as meninas tudo para dormir. E eu estou lá, escrevendo livro. Escrevendo. Falou, amor, vem dormir, meu esposo. Esse tempo atrás eu fui para a cama 8 horas. Fiquei que deu em você que você está vindo para a cama 8 horas. Por quê? Porque minha cabeça é o tempo todo planejando e realizar. E isso é a força do masculino. E pessoas que têm dificuldade de ir para a vida têm problema com o pai.
Pessoas que têm dificuldade de colocar limites, têm problema com o pai. Escute, pode passar. Um dos maiores desafios que você tem na vida, um dos maiores segredos, desculpe, para que você tenha uma vida saudável, próspera, está na relação que você estabeleceu dentro de você. Gente, eu ensino que você não tem que ir lá com o seu pai resolver. É tudo aonde? Dentro de você. Porque se você for tentar resolver com o seu pai, com a sua mãe, você vai passar por outro quê? Por outra frustração. Porque é dentro de você. Gente, por que Deus é Deus? Hã? Sabe por que Deus é Deus? Porque Ele chegou primeiro. Sim ou não? Olha só o que a Bíblia fala, passa para mim. Assim diz Yahvé, o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o... E antes de mim? Isaías 44, 6. Por que Deus é Deus? Porque Ele chegou primeiro, Ele ligou a luz. Então, tudo que veio depois dele é criatura. Então, me responda. Se você estivesse numa cama vegetando, sem mexer um músculo do seu corpo, você teria todo o direito de não honrar e não adorar a Deus? Você teria que adorar a Deus mesmo que Ele não tenha te dado força, casamento, beleza. Você tem que honrar a Deus de todo jeito, sim ou não? Porque Ele é o seu. Deixa eu te falar uma coisa, a mesma coisa se aplica aos nossos pais. Você não honra seu pai e sua mãe se eles te amaram. Você honra seu pai e sua mãe porque eles chegaram antes de você e foi através dele que você teve vida. Se seu pai e sua mãe não existissem, você não existiria. Olha para mim, passa para mim aí. Honra teu pai e tua mãe se eles te amaram. É isso que o texto sagrado fala? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com... Você sabe quantos mandamentos com promessa tem na Bíblia? Mais de 11 mil. Você sabe qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Meu irmão, se o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, tem algum segredo nesse texto. E o texto fala, para que alguma coisa dê certo na sua vida, é isso? Não, para que tudo, se é tudo, é tudo. Eu conheço pessoas fielmente, dizimistas fiéis, ofertantes, mas não conseguem romper na vida. E elas não entendem que prosperidade, inclusive financeira, tem a ver com pai e mãe. Quem não honra pai e mãe, não prospera na vida, não tem vida longa, não tem vida saudável, não rompe nenhuma área da vida, para que você tenha vida longa, Efésios 6, de 1 a 14. Amados, passa para mim, no pensamento bíblico hebraico, honra está diretamente ligada à força, longevidade, prosperidade e vida longa. Nós temos mais de 13 versículos associando honra à prosperidade, longevidade, prosperidade e vida longa. Aceitar nosso pai e nossa mãe não tem como motivação se eles fizeram algo bom para você, se eles reconheceram você como algo bom, não. Se eles reconheceram você como filho, se eles cuidaram, te amaram, não. Tem a ver com o fato deles terem te dado vida. Como eu disse, a função falhou, a função te machucou, mas eles cumpriram a missão deles. Quando você critica seus pais, quando você passa a vida brigando com seus pais, quando você passa a vida julgando seus pais, quando você passa a vida culpando seus pais pela vida que você teve, por eles não ter te dado o que você queria, quando você passa a vida com a régua medindo o amor deles, ou com o martelo dizendo, eles não me amaram direito, quando você passa a vida rejeitando o seu pai e sua mãe porque eles não são evangélicos, porque eles são católicos, macumbeiros, com certeza é assim que a vida vai te tratar. Passa para mim, escute, a vida vai te tratar da maneira como você trata os seus pais. Critique seus pais e a vida vai te criticar. Rejeite seus pais e a vida vai te rejeitar. A vida que você tem, ela é da maneira como você trata os seus pais. Nós temos a vida que temos pela maneira como nossos pais estão dentro de nós. Isso significa, passa, que quando eu não estou em paz com os meus pais, eu jamais estarei em paz com a vida.
Toda crítica que você faz com sua mãe, você vai reproduzir na sua filha. Pode passar, tudo aquilo que você critica nos seus pais, você repete na vida. Mas Eurípides, como é que eu honro os meus pais? Passa. Quem quer saber o que é honrar pai e mãe aqui? Você quer honrar seu pai e sua mãe? Você quer aprender aqui agora um dos maiores segredos para honrar pai e mãe? Amém? É isso aí, ó. Passa. Mãe, a senhora não foi tudo que eu pensei que a senhora deveria ser na minha vida. A senhora não foi tudo que eu desejei, mas eu aceito a senhora é minha mãe. E quando eu te aceito, eu não vou cobrar da minha esposa o que ela não consegue dar. Pai, eu te aceito como meu pai. Eu aceito a história que a gente teve. Eu aceito que o Senhor matou nosso irmão. O meu irmão. Mas o Senhor é meu pai. Mãe, eu aceito que a senhora me abandonou. Mas a senhora é minha mãe. É assim que é a vida, gente. Eu paro de brigar com eles. Eu pacifico meu coração em relação a eles. Eu me reconcilio com a maior reconciliação dos últimos dias, que é pais se reconciliando com seus filhos e filhos se reconciliando com seus pais, para que eu não venha e fira a terra. A terra é ferida. Meus queridos, como é que é essa reconciliação? Essa reconciliação é o seguinte: os pais estão aqui e eles dizem: filho, me perdoa porque eu não cuidei direito de você. Filho, me perdoa porque eu fui trabalhar, eu fui para o mercado de trabalho. Me perdoa, filho. E o filho está do outro lado, falando: mãe, pai, quem sou eu para falar alguma coisa? O senhor me deu mais importante, a senhora me deu mais importante, que é a vida. Você está vendo? Ninguém culpa o outro. Eles se reconciliam. Eu nunca esqueci a vez que meu pai me agarrou naquela cela daquele presídio. E ele gritava. Me perdoa, filho. E eu lembro que todas as vezes que eu sentava na frente daquela cela, daquele presídio, aqueles anos e anos, Deus curava meu coração antes, para depois eu sentar na frente dele. De 0 a 10, eu acho que eu alcancei já uns 9. Minha mãe, de 0 a 10, acho que uns 6. Ainda tem coisas ainda que é difícil ainda. Eu ainda tenho algumas coisas. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço das que estão diante de mim, crendo que o Espírito Santo vai curar meu coração de todas as feridas que ela causou durante a minha vida. Mas o ponto inicial eu já tive com a minha mãe. Eu aceitei ela do jeito que ela é. Então, eu não espero ligação da minha mãe. Eu não espero mais, porque ela não pode. Gente, vou falar uma coisa para você. Eu sei que não é ela. É o dodói dela. O que a minha mãe passou na vida que ela não conseguiu valorizar nenhum filho? O que a minha mãe viveu na vida que ela nunca conseguiu valorizar filho dela? Mas eu sei que é a dor dela, ela está na dor dela. Sabe aquele pai que chegava em casa, espancava a tua mãe, e você tinha que esconder debaixo da mesa, debaixo da cama? Posso falar uma coisa? Não era ele, era o dodói dele. Era a ferida dele.
E talvez seu pai não tinha o que a gente tem aqui. A única coisa que ele tinha era álcool para conseguir anestesiar a dor dele. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eles também foram crianças feridas. Talvez sua mãe foi estuprada quando ela tinha 5 anos. Ela não aprendeu a amar filho. E se sua mãe foi estuprada? E você nunca ficou sabendo disso? E se o seu pai foi violentado, trancado dentro de um buraco durante semanas e aí era espancado pelo pai dele, você não sabia disso. Talvez ele não consegue, porque amar dói demais. Então ele conseguiu te amar de outras formas. A minha mãe conseguiu me amar me abandonando, para não me deixar louco. Porque eu tenho certeza que eu ia ficar louco. E repito, a melhor forma de você começar a dar o primeiro passo na direção da cura é aceitar. Mãe, eu te aceito. Qual foi a palavrinha que mostrou que você nasceu de novo? Quando você falou, eu te aceito. Amém? Começou ali a conversão. Qual foi a palavrinha que disse para o juiz, para o pastor que você casou? Eu aceito. Fecha seus olhos aí. Fala bem baixinho. Fala, pai, eu te aceito. Mãe, eu te aceito. Começou a cura na sua vida. Aceitando. Você quer saber? Olha aqui para mim. Qual seria o segundo passo que você começa a dar, que você dá para a cura se instalar dentro de você? Passa para mim. Pode passar. Seja grato. Pai, obrigado pela vida. Obrigado, Pai. Olha só o filho que o Senhor colocou no mundo. Mãe, obrigado pela vida. Obrigado. E você sabe qual que é o grande sinal de que a cura chegou na sua vida? Que aqui são passos. Primeiro passo é aceitar. Segundo passo é ser grato. Você sabe qual que é o terceiro passo? Que você verá que a cura chegou na sua vida? Passa para mim. Pode. É você assumir sua própria vida. É aprender a cuidar da sua saúde. É tornar a sua vida frutífera. É ser um excelente profissional. É cuidar da sua vida. É cuidar do seu casamento. Passa para mim. Aprenda a cuidar de si mesmo. Assuma a responsabilidade pela sua vida e torne-a frutífera. Meu pai foi caminhoneiro. Eu tenho um ritualzinho, eu acho que as minhas heresias aí, tá? Meu pai foi caminhoneiro 30 anos. Ele morreu de câncer. Foi embora sem me dever nada. Hoje à noite eu vou contar meu testemunho de perdão com ele, tá? Amanhã de manhã, né? Eu ainda estou em modo seminário, um padrão que eu faço. E eu, de vez em quando, assim, eu chego no lugar, eu sei que ele esteve lá. Meu pai sempre falou assim, conheci o Brasil inteiro. Não tem um único lugar nesse Brasil que eu não passei de caminhão. Meu pai transportava castanha do Pará para o Brasil inteiro. Primeiro transportou madeira para construir Brasília. Depois ele transportava castanha do Pará. Caminhão lotado de castanha do Pará. Às vezes eu chego assim em alguns lugares do Brasil e eu vou para posto de gasolina, sem a igreja saber. Vou lá e fico escutando os barulhos dos caminhões. Aí eu fecho os olhos e falo, pai, talvez o senhor passou aqui um dia. Eu estou vindo aqui pregar, pai. A minha assinatura é a dele. Meu nome é Eurípides Mendes. Ele foi Eurípides Mendes. E eu, para não mostrar minhas rebeldias na escola, assinava o boletim. E eu sou designer gráfico, eu sou desenhista profissional. Então eu consigo imitar, muito difícil eu não imitar qualquer escrita. Eu consigo imitar qualquer caligrafia. E eu imitava a assinatura dele.
E automaticamente a assinatura dele passou a ser a minha. Eu só acrescento um filho no final. E eu já autografei milhares de livros com o nome dele. Assim como Jesus levou o nome do Pai, eu levo o nome do meu Pai. Porque ele dentro de mim, um dia eu tive uma visão. E meu coração era uma praça. E havia uma praça no meu coração. E dentro do meu coração estava meu pai e meu irmão que ele assassinou. De mãos dadas. Felizes. Conversando. Então, dentro de mim não tem um assassino e uma vítima. Dentro de mim tem um pai e um filho reconciliado. É isso que eu quero que você entenda. Para de carregar um pai doente de você e redima seu pai dentro de você e sua mãe. Minha mãe, estou conversando com ela ainda na porta de casa. Ela pode chegar a hora que ela quiser. A porta está aberta. E eu sinto que a gente está sentado lá na porta. E ela está entrando aos poucos. Hoje ela está com seus 80 anos. E eu falei para Deus, eu não queria poder ir até ela num caixão. Eu queria muito poder encontrá-la. Mas eu sei que vai chegar um momento que dentro do meu coração ela já vive. Entende? Mas ela não me deve nada, porque o mais importante ela me deu. Escute, passa para mim. Honrar os pais é fazer algo de bom com o maior presente que você recebeu deles. O quê? Sua vida. Passa para mim, honrar seus pais é sobre cuidar bem de si. Cuidar das suas emoções, fazer terapia. Fazer dieta. É muito bom, amado, não carregar gordura. É muito bom perder, ter uma qualidade de vida melhor. É muito bom cuidar de você, cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu casamento, cuidar de você. Ninguém pode fazer por você aquilo que você pode fazer. Mas isso tem a ver com o fato de você se reconciliar, fazer o melhor que você recebeu. Nós já estamos indo para o final. Quantos aqui quer ter um casamento saudável? Quantos aqui? Passa para mim. Quem quer saber aqui qual seria o maior segredo para você ter um casamento saudável? Quer saber? Pode passar. Tome a decisão de despedir dos seus pais. Você está preso a eles. Você está achando que seu marido vai dar o que seu pai não te deu. Você está achando que a sua esposa vai te dar o que sua mãe não te deu. Você não consegue, gente. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Passa para mim. Eurípides, como é que a gente se despede dos nossos pais? Porque você está falando que para eu ter um casamento saudável, eu tenho que me despedir dos meus pais. Você está falando para mim que para que eu tenha um casamento saudável, eu tenho que me despedir. Está na Bíblia? Está lá, passa para mim. Por esse motivo, deixará o homem seu pai e sua mãe, pode passar, e vai fazer o quê? E vai unir a sua esposa. Então, para casar, tem que fazer o quê? Para casar tem que fazer o quê? Só que a gente achava que deixar pai e mãe é só mudar de casa. Nem isso tem uns que dá conta. Está casado, está lá morando com pai e mãe. Uma das maiores falências do casamento é você casar e morar na casa dos seus pais. Já começou tudo errado. Mas é justamente nesse ponto aqui que seu casamento vai dar certo ou vai estar errado. Muita gente quer muito viver casado, mas não consegue viver casado porque não deixa pai e mãe. Mas deixar como? Escute, casais se separam porque estão presos aos seus pais. E o maior problema da sua vida não é seu cônjuge, mas seus pais mal resolvidos dentro de você. Deixa eu ensinar algo aqui para você. Passa para mim. Na vida, a vida é feita de duas fases. A fase de receber vida e a fase de doar vida. Receber vida, gerar vida. Quando eu estou vivendo com os meus pais, eu estou recebendo vida, recebendo cuidado, recebendo amor, recebendo atenção, eu sou cuidado. E se eles não fizerem isso por você, você recebeu o mais importante, que é o quê?
sua vida. Só que você precisa ir para a vida. Ir para a vida. Gerar vida. Aqui eu recebi, agora eu vou gerar vida. Como é que eu gero vida? De duas formas. Se é só uma forma, vai ficar pelas metades. Você gera vida de duas formas, casando e tendo uma profissão. Toda profissão existe para gerar vida na sociedade. Todo casamento existe para gerar vidas na sociedade. Filhos. Profissão gera vida. Casamento gera vida. E como é que eu gero vida? Tendo esses dois sentimentos, passa para mim aceitação e gratidão. Pai, eu te aceito. Mãe, eu te aceito. E quando eu aceito, eu gero vida. Mas quando eu saio de casa odiando, magoado, eu não suporto ver com vocês, sabe como é que eu vou para a vida? Passa para mim vazio. Não tem mulher que me preenche. Não tem casamento, não tem profissão, não tem terapia. Porque eu estou vazio, porque eu não estou resolvido com eles lá atrás. Por isso que a Bíblia fala que a maldição se instala quando filhos uns estão se reconciliando com seus pais. E o que é reconciliar? Aceitar. Como é que eu me reconcilio com Deus? Aceitando. Aceitando. Volta para mim? Volta. 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 Então presta atenção. Vou fazer algo bem rápido aqui, porque eu preciso 5 minutos. Depois meia hora para orar com vocês. Vem cá. Vem cá. São casados? Fica aqui. Fica na frente dela. Fica na frente dele. Lá no dia do casamento, era para ser assim, ó. Deixa eu te explicar como é que a gente deveria sair de casa no casamento. Era para ser assim, ó. Pega o microfone. Vocês dois, chega a boca bem pertinho. Lá no dia do casamento era para ser assim. Olha para eles. Chega o microfone bem próximo da boca. Meus queridos pais. Meus queridos pais. Obrigado. Obrigado. Pela vida que vocês me deram. Pela vida que vocês me deram. Foi suficiente. Foi suficiente. É com isso que eu sigo. Reconheço que eu sigo. É com isso que eu sigo. É com isso que eu sigo. E eu quero honrar vocês. E eu quero honrar vocês. E a forma como eu honro vocês. E a forma como eu honro vocês. Cuidando da minha vida. Cuidando da minha vida. Cuidando do meu casamento. Cuidando do meu casamento. Dando filhos. Dando filhos. Para vocês desfrutarem. Para vocês desfrutarem. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe. Obrigado, Mãe. Pela vida. Pela vida. E agora? agora? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Vou fazer ela dar certo. Eu vou fazer ela dar certo. O fruto de vocês. O fruto de vocês. Vai dar certo. Vai dar certo. Adeus. Adeus. Aí, a gente vai para a vida. Fazer o quê? Cuidar da vida e deixar os pais em paz. Mas você sabe como é que a gente casa? A gente casa assim, ó. Passa o braço nela assim, ó. Passa o braço nele assim. Passa o braço, os braços dois. Sabe como é que a gente casa? Eu não suporto ver com a senhora. Maldita a hora que eu nasci nessa família. Eu não suporto ver com o senhor. E eu estou casando para ficar livre de vocês. E a gente vem para a vida de casado. Vem vocês dois para a vida de casado. Deixou pai e mãe? Levou junto. E aí ele tem problema com ela. Ele fala, eu não suporto ver contigo. Eu que não suporto ver contigo. Maldita a hora que eu casei contigo. Ele não está falando isso para ela. Ele está falando isso para quem? Para a mãe dele. E ela não está falando isso para ele. Está falando isso para quem? Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vive bem aqui se não está bem aqui, gente. Ó. Você nunca terá uma vida feliz no seu casamento se você não se resolver com seu pai. Como é que resolve isso? Aceitando no coração, agradecendo e indo para a vida. Cuidar da vida. Obrigado, gente. Faz sentido ouvir isso? Dá uma salva de palmas para eles.
Agora, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Eu só gero vida quando eu aceito quem me gerou. Passa. E se você não está em paz com seus pais, você nunca os deixou, você está preso a eles. Agora você está entendendo o que significa esse versículo aí? Passa. Pode passar. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Amado, amado, se Deus chegar para mim e falar assim, Eurípides, a partir de hoje você vai pregar uma mensagem pelo resto só da sua vida. Numa mensagem só, eu pregaria essa mensagem aqui pelo resto da minha vida. O que é converter a Deus? Eu estou indo para o pecado, eu estou indo para o pecado, estou indo para o inferno. Aí eu me converto, eu mudo de caminho e volto para quem? Para Deus. A dracma perdida estava perdida, mas ela estava onde antes? Na bolsa. O filho pródigo estava lá no perdido, no chiqueiro, mas ele estava onde antes? Na casa do pai. A ovelha perdida estava lá no aprisco, mas ela estava onde antes? No aprisco. Então o que é converter? Voltar para Deus. O que é pai convertendo ao filho e filho ao pai? Voltando um para o outro. Voltar o coração para o seu pai, voltar o coração para sua mãe. Não tem mais barreiras, o muro de inimizade foi destruído, não tem mais abismo entre eu e minha mãe. E se alguém está distante, não sou eu, é quem? Se alguém está distante de você, não é você, é sua mãe, é seu pai. Seu coração está aberto, não tem que provar nada. O último avivamento que eu espero é o avivamento que converte pais aos filhos e filhos aos pais. Esse é o avivamento que eu espero. Seja grato, honrá-los. Honrá-lo pelo que eles te deram, vida. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que andam seus sentimentos em relação aos seus pais? O que você tem feito para mudar isso? Escute aqui. Passa para mim, o sucesso da sua vida tem a face dos seus pais. Passa sem mãe, sem passado, sem pai, sem futuro. Eu queria orar com você agora. Nós somos cristãos, não cremos que os pais que morreram, quantos pais aqui já partiram já? Tá, então deixa eu falar uma coisa para você. Você aprendeu comigo aqui que os nossos pais vivem dentro de nós. Sabe quando alguém que você ama muito, morre? Você é cristão. E aí alguém que morreu que você ama muito, você vai lá e posta uma foto dela no Instagram e escreve, saudade de você, lembrei de você hoje. Ela está te ouvindo? Ela vai te responder? Você está falando com ela onde? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na terapia a gente faz isso, tá? Talvez até hoje alguém não fez na igreja. Então, escute, não tem nada de espiritual nisso. Você está conversando com seu pai, com sua mãe aonde? No seu coração. Então, quando você falar com seu pai e sua mãe, ele não está te ouvindo, mas ela está dentro do seu coração. Amém? Lembra quando eu falei com você que eu ia pegar na sua mão e eu te levar num lugar? Lembra? Esse lugar é o coração do seu pai e da sua mãe, que está dentro de você. Aquela criança que um dia amou o pai e a mãe, está aí viva dentro de você. É aquilo que a gente chama de criança interior. E eu queria que você desse ouvido para essa criança hoje. Só que antes disso, eu vou passar um vídeo, o pessoal vai dar um pause lá na música, depois volta com a música. O pessoal vai colocar um vídeo, passa para mim. E aí, depois desse vídeo, eu vou orar com você, tá bom? Tem um cara aí que ele é meio endemoniado, mas não dá bola para ele não, tá? Deus usa ele, mesmo das ignorâncias dele lá. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. Pode colocar? Dá um pause na música aí. A gente está contando a história da Aline e do Antônio. E depois aumenta o som aí, e depois eu quero orar com você. Há 32 anos. Desde que o Antônio foi embora, abandonou a família e foi morar nos Estados Unidos. E não deu mais sinal de vida. A Aline nos escreveu contando tal história e pedindo ajuda. Eu fui aos Estados Unidos para entender melhor o que levou o Antônio a sumir no mundo e deixar a Aline com 8 anos só com a mãe. Resumo da obra. O que você quer agora? Você quer dela? Quer dela? Quanto você quer dela? Muito. A história é boa e o Antônio quer mesmo retomar e recuperar o tempo perdido com a filha. Ele veio ao Brasil e nós estamos no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, esperando a Aline, que nem desconfia que em breve vai poder abraçar esse pai. A Aline acha que está vindo conversar comigo
para um dia, talvez, viajarmos juntos para os Estados Unidos para tentar encontrar o pai. Só que ela não sabe que ele já está aqui. Me conta a sua vida então, Aline. Conta aí. Você nasceu onde? Eu sou do Rio, nascida em Laranjeiras. E Filha de quem? Filha de Augusta Maria e Antônio Adriano. E Augusta Maria e uma Antônio... cearense, Tá. que veio para o Rio de Janeiro com 18 anos para estudar e trabalhar. Porque eu tenho muitas lembranças, né? Assim, a gente tem muitas fotos e a minha mãe contava que eu era apaixonada por ele. Que ele chegava em casa e eu brincar com ele. Coisa, acho que de filha e pai. A família hoje é você, Isso. o Carlinhos, que é o seu filho. Isso. A Maria Alice, que eu conheci, que estava no médico aquela hora. Isso. E O Rodrigo. o Rodrigo, que é seu marido. Isso. E o Hulk, que não tá aqui, o Hulk, que é seu Sou eu. xará. Quem é o Hulk? É o cachorro? É o cachorro. Que raça que é? Carlinhos, tua mãe estava me contando. Então você é filha do Augusto, Da Augusta da Maria. Augusta e do E do Antônio Antônio, Adriano, exatamente. morando em Laranjeiras. Laranjeira, sua Sua mãe era do Ceará. Minha mãe era do Ceará, veio com 18 anos pro Rio pra E seu pai? estudar. Meu pai era do Rio mesmo, a história que eu sei, né, assim, até onde eu sei, ele era do Rio, trabalhava na antiga Legião da Boa Vontade, do LBB. E, enfim, eles se casaram, tiveram filhos, Quantos filhos? né? Só eu. Você é filha única? Sou filha única, inclusive até hoje, ele também não teve mais filhos. E aí, e seu pai e sua mãe se separam, você tinha quantos anos? 8 anos. E nunca mais, não ajudou sua mãe financeiramente? Não te ajudou Não. afetivamente? Ele é um pai que desaparece. Zero. O que sua mãe falava do seu pai para você? Então, a minha mãe, assim, só para você entender, a minha mãe ela tinha um problema muito sério que as pessoas até não entendem muito. Minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe passou por uma depressão muito profunda, inclusive a morte dela foi muito por isso, né? Ela ficou doente. Mas tua mãe já sofreu de alcoolismo quando se separam? Sim. Eu acho que talvez a separação tenha dado um up na situação, mas realmente ela já tinha esse problema. Aline, então você fica filha única de uma mãe que o pai desaparece e a mãe alcoólatra, que bebia todos os dias. E tua mãe, quando bebia, ficava como? Ficava muito mal e ela levava bebida para casa, e algumas vezes ela também sumia, ia para bar, eu ia atrás. Eu fui um pouco mãe da minha mãe uma época. Como é que sua mãe te criou na bebida e sem pai? Olha, apesar disso, além disso, eu acho, ela foi uma excelente mãe. Me ensinou valores, me ensinou o que eu tinha que fazer de certo. Então eu acho que é uma doença, e é uma doença grave, mas as pessoas não levam como isso. Sim. Tá. E aí você me contou rapidamente, quando a gente se encontrou hoje pela primeira vez, que esse pai ausente, sua mãe morre em 2000, seu filho nasce e você encontra seu pai na internet. Ele entrou em contato em setembro. Porque você tinha deixado seu telefone com ele. Não, ele mandou pela rede social. Tá. Ele me mandou uma Ele te mensagem. achou? Oi, tudo bem? O Carlos e a Maria Alice são meus netos? Falei, são. Ano passado. Ano passado. Sua mãe chorou? Sua mãe fez o quê? Minha mãe ficou muito espantada na hora, todo mundo da casa ficou. A gente não esperava, a gente tava almoçando, né? Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Por quê? Depois de tanto tempo, ele falou, tô ficando velho, acho que as coisas... Eu fiquei com medo de entrar em contato e você me rejeitar, mas eu já quero entrar em contato com você há muito tempo. Mas eu queria que você entendesse, estou com remorso. Então você perdoa a sua mãe pela doença do alcoolismo quando criança, você perdoa um pai que há 32 anos não te procura. Por quê? Por que você me escreveu essa carta contando a história de uma menina que não vê o pai há 32 anos e agora por um contato de rede social do pai há um ano atrás, muda a sua cabeça e fala, eu quero reencontrar meu pai. Por quê? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa nessa vida? Eu vivo uma vida maravilhosa. Eu tenho uma família linda. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe, Luciano? Porque, assim, eu passei muita dificuldade. Muita. E, assim, eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu vivo hoje. Que é essa calmaria, essa tranquilidade de, sabe, minha filha é saudável, meu filho é saudável, meu marido é maravilhoso, minha casa, eu tenho minha vida. Uma vida linda. Quem sou eu para julgar o que o outro fez de errado? Cara, eu não sei os motivos. Eu não sei a história. Eu era pequena. O que eu sei é o que cada um fala e muito assim. Então eu preciso acreditar na minha intuição, que ele é meu pai. Eu preciso dar essa oportunidade para ele. Eu fui criado, sou rima de família.
filho único, sem pai. E você tem que ser meio duro no Rio de Janeiro, né? Eu nasci meio duro, meio tendo que lutar muito pelas coisas que eu queria, né? Isso talvez te endureça um pouquinho, né? Mas já com a idade você vai pensando melhor. Bom, vamos pensar daqui pra frente, porque se eu ficar também remoendo muito o passado, eu acho que isso é pior até pra mim, sabe? Eu comecei a querer ter uma amizade, eu comecei a querer ter um carinho, um O afeto. que você acha que você vai fazer quando você encontrar seu pai? Chorar. Acho que chorar. Acho que chorar e... Mas é um lá com o senhor ou é um abraço? Não, eu vou dar um abraço. Vou dar um abraço. Claro que vou. Claro que eu vou dar um abraço. E esse é um abraço esperado? É. Eu acho que é agora, porque é isso que eu quero. Eu quero sentir. Eu quero olhar no olho dele, sabe? Eu quero que ele olhe no meu olho para eu entender realmente o que ele quer. Não dá pra gente fazer isso num vídeo ou num teclado, enfim, não dá. Eu conheço o Antônio. Como assim? Eu conheço a Bíblia. Eu não podia contar essa história sem saber que o outro lado tinha a mesma vontade que você. E aí... Antônio! Antônio! Levante do seu lugar aí. Levante seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Volta aquele versículo bíblico lá e coloca a música para mim, por favor. Ele converterá o coração dos pais. Feche seus olhos. Eu sei que você, a não ser que seja uma criança de colo, mas eu gostaria que agora todos soltassem a mão do seu cônjuge. Só você. É só você agora, mais ninguém. Seja preenchido de gratidão. Não tenha medo de amar quem te deu vida. Existem dores na sua alma, no seu corpo, que precisam ser curadas. Feridas, reclamações, queixas, que você carrega até hoje dentro de você. Eu quero pegar na sua mão agora e levar você lá no seu pai, na sua mãe. Lá no seu coração. Quando você tinha 2 anos, 5 anos. Imagine um caminho na sua frente. Um longo caminho. Mas é um caminho estreito de pedras brancas. E você vai imaginar seu pai e sua mãe lá no fim desse caminho. E você vai começar agora a andar e ir na direção desse pai e dessa mãe. Vá andando agora. Imagine você andando até chegar perto deles. Você vai andar, vai andar, até o momento que você percebe que está na frente dele e dela.
E eles estão felizes por te ouvir. Eles deram o que tinham. É só o que eles deram conta de te dar. E eles deram o maior presente, que é a sua vida. Seja preenchido de gratidão. E repita comigo. Deixe eles ouvirem sua voz, lá no seu coração. E repita comigo. Meus queridos pais, quero ouvir sua voz. Repita comigo, meus queridos pais. Hoje eu venho até vocês falar de uma dor que eu carrego por anos. Eu sei que vocês tentaram, mas algumas coisas aconteceram que me machucaram profundamente. E até hoje isso me afeta. É difícil falar sobre isso, mas eu sinto que é importante para mim. Eu compreendo que vocês tiveram suas dificuldades. Talvez não tenham sido capazes de me dar o que eu precisava. Mas eu aceito que vocês são humanos. Assim como eu também sou humano. Mas eu não quero mais culpar vocês pelo que aconteceu no passado. Eu perdoo vocês por todas as vezes que eu me senti abandonado, ignorado e rejeitado. Eu perdoo vocês por não terem conseguido me proteger das dificuldades da vida. Eu solto as mágoas. Eu abandono os ressentimentos, as queixas e os julgamentos. E o meu coração se abre para amar e para que a gratidão flua. Eu quero expressar. Papai e mamãe, obrigado por tudo que vocês conseguiram me dar. Eu recebo com gratidão. Eu agradeço pela minha vida, pela minha fecundação, pela minha gestação e pelo meu nascimento. Obrigado, mãe. Eu quero existir. Eu não quero morrer. Pai, mãe, eu recebo a vida que vocês me deram. Eu honro o que vocês me deram. Pai, eu recebo de Ti a força do masculino, a força para conquistar, para avançar na vida, para me posicionar diante dos desafios. Eu recebo a capacidade de socialização, de conquista, de me colocar à frente. Eu recebo a força de empreender, de vencer desafios na vida, de saber a minha vocação, o meu propósito, o meu chamado na vida. Mãe, eu recebo de Ti toda a força do feminino. Eu recebo Teu amor, Seu cuidado e Seu afeto. E tudo que aconteceu comigo no meu ventre, no Seu ventre. Às vezes que eu me senti seguro, eu aceito tudo. Eu recebo abundância de vida, prosperidade, prazer e alegria de viver. Meus queridos pais, a vida que vocês me deram foi exatamente o que vocês conseguiram me dar. E o preço que custou a vocês. Eu aceito a vida, eu aceito a minha infância, tudo que veio com ela. Eu aceito as dificuldades, as faltas, as ausências, as perdas e as oportunidades. Meu coração se abre. E principalmente, pai, mãe, eu aceito vocês. Eu aceito tudo. Com gratidão e amor. Eu aceito vocês. Eu sou grato. E eu tenho forças para cuidar de mim.
Eu deixo vocês em paz. Não existem mais conflitos dentro de mim. Vocês terminaram o trabalho. E agora eu sigo livre para viver minha vida, respeitando e honrando vocês com gratidão. Sem me queixar, sem culpá-los, sem cobrá-los. Eu aceito tudo. E eu deixo vocês em paz. E eu, nesse momento, reconcilio meu coração, minha mente e o meu corpo com os meus pais. E eu olho para os céus e eu digo: meu amado Deus, obrigado por eu existir. Obrigado por usar o ventre da minha mãe e a semente do meu pai. Muito obrigado pelos pais que o Senhor usou para me trazer ao mundo. Chega de queixas, chega de conflitos. Eu aceito. Querido, ainda de olhos fechados, eu gostaria que você abrisse os seus braços. E como se você estivesse dando um abraço no seu pai e na sua mãe, você desse um abraço em você mesmo, representando um abraço muito gostoso que você dá no seu pai e na sua mãe. Mas se o seu pai e sua mãe estão aqui nesse lugar, vá até a eles e dê o maior abraço de gratidão que você poderia dar na vida. Faça isso agora, em nome de Jesus. Abrace seu pai e sua mãe agora com muita gratidão. Faça isso. Aleluia. Aleluia. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Ele não venha e fira a terra com maldição. Um novo tempo começa na sua história. Chega de ser uma criança mimada, pedindo o seu pai e sua mãe para cuidar de você. Reconcilie hoje e vire uma pessoa adulta, responsável na vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra aqui? Amém? Você ouviu uma frase uma vez, sempre ligada a, às vezes até duplo sentido, mas eu vou falar uma frase que você nunca mais vai ouvir ela como você ouvia antigamente. Aceita. Aceita que dói menos, amado. Eu ouso dizer, aceita que não vai doer mais nada. Amém? Eu respondo aquelas perguntas de Instagram. Esse tempo atrás, eu respondendo várias perguntas, alguém foi e escreveu lá. Tenho 45 anos e minha mãe até hoje não me aceitou. O que o senhor me fala? O que eu falei para ela? Cresce. Cresce. Alguém aqui precisa ser cuidado pelo pai e pela mãe? Alguém precisa? Só as crianças, gente. Se você ainda está esperando ser cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, para ela te dar atenção, eu não espero que a minha mãe cuide de mim. Porque eu não sou mais criança. Amém? Bênção de Deus. Glória a Deus. Amado, você foi abençoado? Bênção de Deus. Eu terminei 5 minutos antes. Aí, ó. Quantos foram abençoados? Amado, a forma de você expressar a sua gratidão, amém? E eu sei que vocês, quanto foi essa imersão aqui? De graça. Você sabe quanto custa essa imersão aqui? Chuta aí. Não, sem exagero. Uns 2.500. Ela completa. Você recebeu de graça. Seja grata a Deus. A igreja sua investiu na sua vida. Amém. Investiu na sua vida. E uma forma de você ser grato também pela minha vida é passando lá, adquire o nosso livro. Eu vou estar autógrafo ali agora. Passa lá, adquire o nosso livro. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amanhã nós estamos aí pela manhã. A pastora Vanessa vai estar finalizando aqui. Deus abençoe. Shalom.